Olá, eu sou o Leonel Andrade, este é o Humanamente Possível, o nosso programa sobre bem-estar, qualidade de vida e inspiração para você que faz uma carreira executiva, para você que busca uma ascensão profissional. E no nosso programa a gente sempre traz grandes especialistas e pessoas do bem e pessoas de muito notório saber para nos ajudar a ter uma vida mais equilibrada e melhor. E hoje eu tenho o grande prazer de ter aqui comigo o Dr. César Jardim. Dr. César Jardim é cardiologista e diretor clínico do HCOR, o Hospital do Coração. Dr. César, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu é que agradeço, Leonel, a oportunidade de poder bater esse papo aqui com você e levar alguma informação aí a toda a audiência. Com certeza tem muita gente já com o coração na mão querendo saber o que é que nós vamos falar. Eu te peço, por favor, que você apresente um pouco sua atividade atual, um pouco da sua vida. Muito bem, eu sou César Jardim, como você disse, me graduei em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Santos em 92, portanto estou completando aí 32 anos de formado, vindo para São Paulo depois de ter feito 2 anos de clínica geral. Procurei o HCOR, era uma das opções que eu tinha, fiz minha formação lá, na equipe do saudoso professor Adib Jatene. Isso foi muito importante como um diferencial e não só como aprendizado de cardiologia, mas aprendizado de ética, postura, e tudo que os ensinamentos que a gente escuta até hoje do professor Adib Jatene. Isso foi muito enriquecedor. Muito bem, então você está desde então no HCOR. Eu ia comentar, e aí de lá foi toda uma trajetória que acabou fluindo naturalmente. Trabalhei em alguns setores, pronto-socorro, UTI, pós-operatório, desde sempre faço meu consultório lá dentro mesmo, então a minha vida é toda dedicada ao HCOR, e isso foi propiciando algumas parcerias, alguns convites, e hoje eu estou diretor clínico, então representando todo o corpo clínico. O HCOR está em muito boas mãos. Agradeço. Vamos começar, inclusive, falando um pouco sobre tecnologia, né? Porque quando você se formou em 92, lá se vão 32 anos, qual é a grande diferença entre 92 para hoje do ponto de vista de diagnóstico, de instrumentação clínica, de cirurgias, enfim? A tecnologia está aí para todas as áreas, mas eu diria que na medicina é uma coisa absurda, isso reflete aí na sobrevida das pessoas, é fácil notar como se vive mais e com mais qualidade. É óbvio que isso depende muito do acesso, mas em geral, de décadas para cá se vive mais e a gente não tem como dizer que isso não tem a influência da tecnologia. Só para você ter uma ideia, eu, apesar de ainda jovem, peguei a época de tratamento de infarto, onde era só medicamentoso o tratamento. Depois veio a época da angioplastia. Depois veio a época do implante dos stents. Os stents com tecnologia, revestidos com medicações. Tudo isso fez com que os resultados fossem melhorando. Só para você ter uma ideia, cirurgias que antes eram feitas a céu aberto, anestesia geral, extracorpórea, tórax aberto, muita coisa hoje se faz através de catéter com um micro orifício. Só para você ter uma ideia, a gente consegue hoje implantar válvulas por catéter, que é um dispositivo grande. Então é uma coisa assim revolucionária. Invasivo. Isso no tratamento que eu estou me referindo, isso vale também para o diagnóstico. Então hoje a gente consegue se antecipar a algumas situações que viriam a complicar e a gente consegue tratar antes de um infarto se confirmar, se consumar e etc. Então é realmente em todas as áreas, a parte elétrica, então os marcapassos, a parte de ablação, a cardiologia, eu estou falando pela cardiologia, mas isso vale para todos, como eu disse no início, mas é impressionante como em pouco tempo, 3 décadas, a gente viu muita diferença nos tratamentos. Eu também tenho a impressão de que, do ponto de vista farmacêutico, os remédios hoje, principalmente pessoas que têm que tomar remédio de forma recorrente, são muito melhores do ponto de vista de efeitos colaterais, são muito menos danosos. Exato. A gente tem uma gama muito grande de arsenal medicamentoso para várias patologias. Então, hoje você consegue individualizar um pouco. É lógico que na cardiologia, principalmente, existem vários protocolos. Então,
teoricamente, baseado nos estudos, nos locais diferentes, você tem uma padronização de boas práticas, mas as medicações hoje que nós damos são muito eficientes e, como você bem disse, com pouco efeito colateral. Então agradeço, vamos voltar um pouco aqui, eu pegando uma fala sua sobre tecnologia na prevenção. Ser preventivo é o melhor remédio? Não tem dúvida nenhuma que é o melhor remédio. Tratar depois que ocorreu, você tem técnicas, tem tecnologia, tem recurso, tem medicamento, mas aí algum estrago muitas vezes já foi feito. Então, a medicina e a cardiologia mais inteligente, não tem dúvida nenhuma, que é a preventiva. Hoje, os fatores de risco são muito bem conhecidos. Graças a Deus, boa parte desses fatores de risco são modificáveis, acho que essa é a grande questão e a informação que a gente pode passar. Só existem, Leonel, 2 fatores de risco que nós não modificamos. Quais são? A idade, ninguém vai ficar mais jovem, e a genética. Ninguém vai mudar a sua genética. Então, a gente tem como bater na tecla, e por isso que se fala tanto, dos outros fatores de risco, porque todos eles são modificáveis. Eu posso exemplificar. Por favor. Cigarro, você para de fumar. Peso, você perde. Atividade física, você passa a fazer. Hipertensão arterial, você controla. Colesterol, você controla. Diabetes, você controla. E veja que tudo isso passa por qualidade de vida, né? Então, eu falei vários fatores e eles têm uma característica em comum. Tem a ver com alimentação. Então, o diabetes tem a ver com alimentação. O colesterol tem a ver com alimentação. A hipertensão tem a ver com alimentação. Tudo isso tem a ver com atividade física. Então, as boas práticas, qualidade de vida, isso é que acaba fazendo a diferença, sem contar todo o tratamento que a gente pode individualizar para cada um deles. Doutor, apesar de idade não ser um fator que você controla, modificável, mas por outro lado, não tem época para começar, né? Não. Mesmo pessoas bem mais idosas têm ainda Eu acho que sempre é tempo de começar, sempre é tempo de modificar hábitos. Eu vou dar um exemplo para você. Você deve se recordar que todos os cardiologistas, clínicos, geriatras, a gente batia muito na tecla do aeróbio. Hoje a gente pede para que os pacientes, independente da idade, independente da patologia que os acomete, também façam musculação. Porque a gente sabe que esse é um diferencial para mais autonomia, mais equilíbrio, menos queda, menos fratura. Então, só vantagens. Então, a gente indica toda essa mudança, toda essa insistência de mudar números, mudar hábitos e fazer atividade física. E essa atividade física, como eu falei, você pode conciliar, a gente sabe que não é fácil, mas o aeróbio, um pilates e uma musculação, que é o exercício resistido, porque tudo isso vai trazer benefício. Agora você me salvou, porque eu faço muito aeróbio, eu faço pilates e eu não sou o melhor dos mundos na musculação, mas o pilates tem atendido bastante. Mas você já está indo bem, atende bem, faz muita tração, muito exercício com o próprio peso. Isso é claro que quanto mais jovem, melhor, para começar isso e manter esse hábito. Melhor. O que acontece no meu mundo anterior e no mundo dos executivos, tem falta de tempo. Primeiro que, de um modo geral, nós deixamos isso para depois. Sim. Ou a gente está o tempo todo batendo meta, o tempo todo preocupado em novos planos, atingir objetivos, ganhar dinheiro, etc. E a gente vai desleixando. Mas não precisa de muito tempo para mudar. Não, e na verdade você falou a palavra-chave, Leonel. Eu acho que a questão é o tempo. Então, principalmente voltado para o mundo corporativo, seu exemplo que viveu boa parte do tempo no mundo corporativo, você sabe bem disso que horário para alimentar, tipo de alimentação, o tempo de trabalho, o estresse que entra nessa lista de fatores de risco também, seja na forma de transtorno de ansiedade, seja na forma até de depressão muitas vezes. Então, isso vai de encontro ao que você mencionou. Vamos falar sobre equilíbrio emocional também, mas vale registrar que, de fato, as pessoas, quando chegam numa idade mais avançada, principalmente o que eu estava citando aqui como mundo corporativo, de um modo geral, todos, ou a grande maioria, sempre lamenta que deixou de cuidar disso no passado. Por isso esse programa, inclusive, para que a gente consiga
modificar, por menos que seja, já vale a pena, o modelo mental, não é? E nesse sentido, o estresse emocional talvez seja um dos maiores riscos coronarianos hoje. Eu acho que é um grande mal da nossa vida contemporânea. Trabalho, cobrança, ansiedade, pouco tempo de sono, pouco tempo de espaço para lazer, convívio com a família. Então é uma correria muito grande, muita gente trabalhando, estudando. No caso das mulheres, acho que vale mencionar, as mulheres muitas vezes a gente falava muito em jornada dupla, mas não só dupla como tripla muitas vezes, porque muitas vezes trabalha, estuda e cuida da família. Então isso é um preço que a mulher acabou pagando no sentido de elevar o seu risco cardiovascular, quase parecido com o dos homens, que são mais acometidos, mas a gente sabe que tem questões hormonais, e depois da menopausa esse risco quase que se equipara. Então, tudo isso que a gente está falando vale para as mulheres também, porque a doença cardiovascular até tempos atrás era tida como uma doença do homem. Mais prevalente no homem, de fato era, mas isso vem se modificando ao longo dos últimos tempos por conta dessa questão da mulher estar mais inserida no mundo corporativo, ter que trabalhar para ajudar, e o estresse, a falta de tempo, a alimentação, tudo vem junto. Bom, enfim, tem uma justiça aí que precisa ser corrigida, precisa ser aprimorada, que é a inserção da mulher na carreira executiva, no trabalho. Hoje ainda falta muito, tem melhorado, mas ainda falta muito. Mas também tem o outro lado, claro, né, que também tem seus riscos. Como eu sempre gosto de dizer, a invenção do barco foi a invenção do naufrágio. Não existia naufrágio antes de ter barco. Portanto, as mulheres também hoje pagam um preço alto pelo... Não tem dúvida. Acho que isso de tá fumando tanto quanto, muitas vezes o tipo de alimentação, a falta de tempo, o estresse emocional, a falta de tempo muitas vezes para fazer uma atividade física, tudo isso fez com que a mulher quase que se equiparasse ao risco do homem. Então, realmente, por outro lado, as mulheres são mais cuidadosas, em geral. As mulheres são mais cuidadosas com as questões de saúde, por conta de talvez ter uma cultura de já ir no ginecologista já na idade adolescente, então o homem não tem esse hábito. Então a gente observa até no consultório muitas vezes as mulheres arrastando os homens para suas consultas, para os seus check-ups. Mas isso, óbvio, a gente não pode generalizar. Mas, em geral, a mulher tem mais cuidado com a sua saúde. Os homens são mais heróis. Os homens são mais heróis e pagam um preço por conta disso também, né? Com certeza, desculpa. Mas também tem a questão hormonal. No Sem caso dúvida, das mulheres, da menopausa, sem dúvida, que coincide com o ápice de carreira, muitas vezes. Exato. Então, ali pelos seus 50 anos, 50 e poucos anos, você tem essa questão de perda da proteção hormonal. Hoje, alguns conceitos já foram revistos, então, por um tempo se fazia uma reposição automática, depois de um tempo parou-se de fazer, hoje já está se encontrando um meio termo aí de poder dar qualidade de vida para a mulher, com alguns casos individualizando, vendo sintomas, então tem minimizado muito esses efeitos da menopausa e, consequente, a questão cardiovascular também. Mas veja, não é só isso. Então, é o que a gente disse no início, a mulher fuma tanto quanto, tem os maus hábitos também por conta dessa questão do mundo corporativo em geral, né? Eu vou convidar aqui uma nutricionista em breve, porque a alimentação é fator mais do que chave, o equilíbrio alimentar. Na verdade, Leonel, se você for analisar e pensar num remédio ideal, seria um remédio que vale para várias patologias, que não tem quase custo. Ou seja, se você fizer exercício e comer bem, isso é um remédio que vale. Lógico, em alguns casos por si só, em alguns casos você não pode se prender só nisso e também lançar mão de medicação, porque isso ajuda, mas muitas vezes você depende de medicação também. Mas a alimentação e a atividade física é fundamental, porque você vai interferir no diabetes, você vai interferir na hipertensão arterial, na dislipidemia, que vale para colesterol ou triglicérides, ácido úrico, todos os fatores de risco para as questões cardiovasculares. Vou te provocar. Mundo espiritual. O quanto você acha que isso ajuda, ou quanto é fundamental, equilíbrio emocional e o mundo espiritual? Não tem dúvida nenhuma que isso é pauta atual. Existem trabalhos, principalmente mais voltados para a neurologia, que comprovam a melhora da cura e a melhora de vários tratamentos para as pessoas que têm mais fé.
Só para te ilustrar e quanto a gente valoriza isso, eu faço parte agora de um grupo de coordenação do próximo Congresso Paulista de Cardiologia. O próximo Congresso Paulista de Cardiologia ocorre em maio, junho de 2025. São mais ou menos 8.000 cardiologistas presentes. E nós temos 3 mesas, entre várias outras tantas, 3 mesas redondas só para tratar de espiritualidade. Então, Uau. isso é fato. Isso também é uma mudança grande na visão. Não tem dúvida. Quer dizer, desde da questão da fé, a questão, podemos dizer religiosa, mas também a mentalização. Não tem dúvida. É que tudo que fica mais abstrato, para alguns fica mais difícil, claro, né? É diferente de eu te falar, o seu colesterol está 200, 300, 400, eu tenho um número, eu tenho um papel, eu tenho uma coisa mais concreta. Claro. Mas a espiritualidade não tem dúvida nenhuma que tem a ver com menos doença e mais cura. Parar, respirar, pensar, relaxar, meditação. Ter um hobby. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, é um conjunto de coisas que aparentemente custa pouco e que a gente tem ainda a cultura de empurrando com a barriga ou renegando. Exatamente. E também tem uma vantagem hoje, que é, que a gente começou falando de tecnologia, hoje a capacidade de detectar uma doença iniciando ou um hábito causando mal é muito avançada através dos check-ups. É muito grande. A gente tem já protocolos bem pré-estabelecidos e com alguns exames, todos eles muitas vezes não invasivos. Então hoje você tem exames aí com altíssima qualidade de imagem. Só para você ter uma ideia, pegando a questão aí que a gente fala muito de coronária, porque está relacionada a infarto, hoje a gente tem exames como a angiotomografia das artérias coronárias, que dão quase a mesma informação, ou praticamente a mesma informação que um cateterismo daria, e antes a gente não tinha esse exame, até 20 anos atrás, é uma coisa até recente, pensando na medicina como um todo, e esse exame você consegue se antecipar a uma coronária que vai obstruir, tratar antes, e evitar um infarto, evitar uma perda de músculo, um enfraquecimento do coração. Então, isso para dar um exemplo. Tem N outros, e assim, a gente consegue hoje, muitas vezes, se antecipar tudo isso. Mas acho que a mensagem principal que a gente pode dar em cima disso que você está falando, Leonel, é que muitas vezes o público leigo acha que por não estar sentindo nada, está tudo em ordem. Isso a gente sabe que não é verdade. Então, esses exemplos que eu dei dos fatores de risco, a maioria deles, o paciente não tem sintoma nenhum. Então, se a sua pressão está alta... É silencioso. É silencioso. Sua pressão pode estar alta e, eventualmente, você sentir alguma coisa, mas muitas vezes não sentir nada. Isso é muito individual e também muito do nível de pressão. Mas ela já pode estar fora de um patamar normal e você não está sentindo nada. O diabetes, mesma coisa. E a hipertensão, mesma coisa, o colesterol, mesma coisa. Eu digo isso porque as pessoas, de um modo em geral, não relacionam isso com doença cardiovascular. E quando a gente fala fatores de risco, é porque todos eles têm uma relação direta com doença cardiovascular. As pessoas acham que hipertensão é uma coisa, infarto é outra. Diabetes é uma coisa, infarto é outra. Tudo bem, são patologias que têm as suas particularidades por si só, mas que muitas vezes pode aumentar a probabilidade de doença cardiovascular. E quando eu falo doença cardiovascular, aí se inclui infarto e AVC, que é o acidente vascular cerebral ou derrame popularmente conhecido, né? Então, é isso. E as arritmias? Arritmias é outro capítulo, aí nós vamos já para a parte elétrica, que também se desenvolveu demais, tanto no reconhecimento das arritmias. Isso a gente pode até dividir em pré-hospitalar e hospitalar. Na parte hospitalar, hoje você tem exames e mapeamentos, estudo eletrofisiológico, que você vai lá e detecta onde está o foco da arritmia. E você tem vários recursos para fazer o tratamento também. Então, seja medicamentoso, como a gente disse no início, também vale para as arritmias, mais opções de medicação e medicamentos mais aprimorados com menos efeitos colaterais. Você tem também, a ablação é uma alternativa e muitas vezes a ablação faz até com que você não precise de remédio depois. Na arritmia ainda, hoje a gente tem uma gama grande de anticoagulantes, que muitas vezes são medicamentos necessários. Até tempos atrás isso era um problema, porque a anticoagulação ficava variando, sofrendo interferência de remédio, sofrendo interferência de até alimentação.
Hoje nós temos anticoagulantes muito seguros. A parte de marca-passos também, marca-passos que são capazes de disparar um choque quando é o caso, marca-passos que você depois tem como fazer uma telemetria e fazer uma leitura do que ocorreu. Então, os recursos tecnológicos são muito grandes no campo da arritmia também. Vamos voltar um pouco para a prevenção. Aliás, do ponto de vista a gente falou aqui de infarto, arritmia, AVC, a primeira coisa que talvez seja uma mensagem importante é corra para o hospital. Não tem dúvida, não tem dúvida. Em cardiologia a gente É bom ser medroso. Do mesmo jeito que no mundo corporativo tempo é dinheiro, no mundo da cardiologia tempo é músculo. Ou seja, quanto mais rápido você for, em se tratando de um quadro de angina, um quadro de um possível infarto, quanto mais rápido você for, menos dano você vai ter no músculo cardíaco. Então, a gente tem casos e casos que a pessoa vai rápida, é atendida rápida, muitas vezes de forma rápida. Muitas vezes você coloca esse paciente numa sala de hemodinâmica, que é sala de cateterismo, você desobstrui a artéria e o músculo não se ressente disso. E ao passo que o contrário, quanto mais tempo se leva, mais dano você leva àquele músculo que ficou um tempo sem receber circulação. Entendo. Sentiu dor, é bom correr. Sentiu dor, tontura ou... A mensagem é essa: sentiu dor, alguma coisa que chame a atenção, um desconforto no peito, náusea, enjoo, às vezes até um vômito, suor frio, pronto-socorro, faz-se um eletro de forma rápida, faz-se uma dosagem dos exames de sangue de forma rápida. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Tá. Também já deixou de ser um conceito antigo que a doença cardiovascular era do idoso. Hoje, por conta de tudo que a gente disse no início, ritmo de vida, os hábitos, etc., a gente vê cada vez mais jovens também tendo infarto. Vou voltar também aqui, eu quero ouvir de você 2 pontos. O primeiro é, o que acontece do ponto de vista físico com o estresse emocional? Quer dizer, tenta explicar por que quando eu estou tenso, não durmo... Basicamente, Leonel, quando você está muito tenso, ansioso, você tem uma descarga de adrenalina. Então, isso faz com que tenha uma vasoconstrição dos vasos, das coronárias e de outros vasos. Você tem alteração da viscosidade do sangue, você tem aumento da pressão, você tem aumento da frequência cardíaca e muitas vezes isso causa um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio por parte do músculo cardíaco. É óbvio que tudo isso, todo mundo já passou por estresse e ninguém saiu por aí tendo infarto. A gente tem que juntar essa questão com pacientes ou pessoas que já têm alguma predisposição, já tem algum fator de risco ou já tem alguma coisa e elas estão mais predispostas. E aí, muitas vezes, a depressão, a crise de ansiedade pode funcionar como um gatilho para deflagrar todo esse processo cardiovascular. Muito bem. Outra pergunta que eu tenho, eu queria saber, é sobre drogas e álcool. Onde é que isso pega? Principalmente com arritmia. Dependendo da droga, a gente pode ter também vasoconstrição, então isso pode atrapalhar o fluxo do sangue para o músculo cardíaco. Algumas drogas, hoje é muito comum os jovens usarem, às vezes até drogas lícitas, como a cafeína, que tem nos energéticos, mas que misturada com álcool tem uma potencialização. Então é muito comum você ter casos de arritmias em jovens por conta de estimulantes. A cafeína é um estimulante. Geralmente os energéticos têm ela numa forma muito concentrada e geralmente isso com álcool também, como eu disse, se potencializa. E tem as drogas ilícitas aí, as mais variadas, que também têm uma relação com isso, sim. Está claríssimo. Eu sempre digo, e aqui quero usar esse espaço para lembrar que a nossa missão é cuidar dos velhos, ou seja, de nós mesmos. Quando nós somos jovens, se a gente cuidar bem, a gente vai ser um velho bacana. Não tem dúvida. É aquela história, né? Já foi dito algumas vezes, inclusive pelo falecido, saudoso Abílio Diniz. Envelhecer é uma certeza. Como envelhecer é uma escolha. Acho que isso é uma frase que resume muito toda essa conversa e o que as pessoas têm que ter para si. Se você tivesse que dizer 2 coisas fundamentais, alimentação e exercício físico, assim... Eu acho que, assim, alimentação, bons hábitos em geral, então isso inclui boa alimentação, exercício físico. Acho que a gente pode, sim, tomar nossa cerveja, nosso vinho de uma forma social, tranquila. Isso até vai funcionar como uma
terapia, vai relaxar e por aí vai, sem exageros. E ficar atento aos sinais que o seu organismo manda e também saber que muitas vezes a gente pode estar carregando doenças que não dão sintomas, principalmente numa fase inicial. Claro que, como você é cardiologista, a gente explorou muito aqui, né, as questões cardíacas e emocionais que levam a quadros cardíacos mais graves. Mas, como você é diretor clínico do HCO, e o HCO tem todas as especialidades. Sim, Né? todas. Tem tudo lá. Todas. Vamos falar um pouco de câncer. Né? Hoje existe uma sobrevida talvez inimaginável. Sim. Né? Existe também um trabalho preventivo ou de detecção muito forte no início. Não tem dúvida. Hoje já existem protocolos, existem check-ups, os médicos já estão atentos a isso, seja com marcadores tumorais coletados num exame de sangue simples, seja com exames de imagem, como a gente também disse no início, cada vez mais apurados. Não é só o celular, a TV e o computador, que a imagem está melhor a cada dia, mas dos exames também. Então começa a se detectar situações muito iniciais, e acho que esse é o pulo do gato. O HCOR tem todo um arsenal, um parque tecnológico para isso, profissionais muito competentes. Então, hoje a gente também tem impacto, seja na cura e na sobrevida e na longevidade desses pacientes. A parte medicamentosa também, só para você ter uma ideia, Leonel, hoje para um mesmo tipo de câncer, muitas vezes em pacientes diferentes, baseado em detalhes de histologia da célula, você pode dar tratamentos diferentes para o mesmo câncer, mas para pessoas diferentes de acordo com a sua... Personalizando. Exatamente. Então, a radioterapia também cada vez mais desenvolvida. A gente lembra de décadas atrás, isso causava queimaduras, lesões. Hoje ela é precisa e curativa muitas vezes. Para o público em geral. Quer dizer, aí é claro que no mundo todo tem debate sobre isso. Né? O quanto os governos e o quanto a saúde pública pode ser eficiente e universal. Você destacaria isso como um ponto positivo no Brasil? O SUS e outros programas? O SUS é um programa muito completo. Acho que é exemplo para outros países, mas ainda tem o que melhorar. Acho que isso passa por questões de recursos e questões de... A gente tem no SUS hospitais primários, secundários e terciários de excelência. Posso citar aqui o INCOR, que é um hospital público e que é de excelência, eu posso falar por conta da minha área. Os hospitais privados também. Então, o Brasil, assim, está muito bem servido. A gente, no mundo da cardiologia, pelo menos, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, a gente não deve nada para nenhum país desenvolvido. O que ocorre é que nem todo mundo tem acesso a isso. Acho que a chave para os nossos governantes é justamente essa, né? O acesso é um pouco diferente muitas vezes. Acho que isso é que só resume. Mas o SUS é um programa completo. A gente tem aí todo tipo de tratamento que serve para, seja esse tratamento de ponta. Hoje nós aqui em São Paulo, por exemplo, temos hospitais terciários públicos, Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, próprio INCOR, como eu citei, que você tem como fazer todos esses tratamentos que nós conversamos aqui, tratamento via catéter, implante de válvula, transplante cardíaco. Então, veja, nós somos um país que estamos aí entre os mais transplantadores. Do ponto de vista de transplante, a sobrevida hoje é muito grande. O sucesso do transplante é cada vez maior. Muito maior. A gente passa isso por um recurso destinado a isso, mesmo em hospitais públicos, as próprias seguradoras em alguns hospitais privados, equipes muito bem treinadas para isso, uma conscientização da população no sentido de doação. Então isso acho que vem melhorando a cada período. Só para você ter uma ideia, a gente tem feito em média transplante cardíaco no Brasil em torno de 400 e poucos transplantes por ano. É uma marca muito interessante e, como você também perguntou no início, a sobrevida cada vez melhor por conta dos recursos de medicamento contra a rejeição. Então, isso tem melhorado. Só para você ter uma ideia, nós temos pacientes no HCOR que foram transplantadas. Tem uma chamada Patrícia, vou mencionar aqui o nome.
ela faz triatlo. Talvez. Ela, Agora o coração novo ela está cuidando maravilhosamente. Exato. Então, veja, são exemplos aí que acho que a gente tem que citar. Claro. Então, a gente, no capítulo do transplante, seja os hospitais públicos, seja privados, seja Estado de São Paulo, seja Brasil, óbvio que São Paulo tem um número maior, mas outros estados, Pernambuco, Minas Gerais, fazem transplantes, são os principais aí, Rio de Janeiro, até o Distrito Federal, são os 5 principais locais de transplante cardíaco. Uau, então só o último apelo para que as pessoas doem. Exato, isso é fundamental. A gente sabe que é um momento difícil para a família, então acho que cada um pode deixar isso já de forma expressa. Inclusive desculpe te cortar, na nova documentação, carteira de identidade nova, consta... Eles tinham invertido a história, né? Então, para você não ter que ir lá e falar que é doador, quer dizer, o que não é doador teria que colocar que não é doador. Então, isso, de algum tempo para cá, foram feitas algumas medidas que têm colaborado e ajudado. E alguns exemplos bem-sucedidos de transplante, então, que as pessoas tomam conhecimento, que acaba servindo como um estímulo. Que maravilha. Eu vou partir para algumas perguntas finais, doutor. Primeiro, se você fosse começar a sua carreira hoje, ou, na verdade, para as pessoas que estão começando a sua carreira hoje, que mensagem você daria? Essa pergunta é muito interessante porque nós temos uma questão geracional hoje, né, Leonel? Então, e a gente acaba concluindo que talvez nem a nossa geração que trabalhava demais e nem a geração atual que hoje preza um pouco pela qualidade de vida, acho que talvez um equilíbrio entre as gerações passadas e as atuais sirvam. Então, o conselho que é assim, o começo é muito difícil, não desistam, tem que perseverar. Medicina é muito de doação, não tem aquela coisa de você falar, não, isso aqui eu vou deixar para depois. Muitas vezes tem determinadas coisas que você não pode deixar para depois, então tem que ter muita dedicação. Então eu acho que para os que vão começar é paciência, tempo, dedicação e bastante vontade de ajudar os outros. É uma carreira de muito propósito, né? É para os outros, exato, sempre. Exato. Tem as coisas boas, a recompensa, tem a questão depois de você ter recompensa até financeira em alguns casos, mas isso é do meio para frente, é tardio. O começo é de muito sacrifício, então acho que passar por esse sacrifício, adquirir experiência. A medicina é uma das poucas profissões hoje que a experiência, diferente do mundo corporativo, a gente pode fazer até um paralelo aqui. Mundo corporativo, a gente vê às vezes pessoas com 50, 60 anos já se achando mais fora do mercado, isso e aquilo, e hoje na medicina, 50, 60, 70, ele está no auge da sua experiência e, enfim, isso é ao uma contrário, coisa... tem paciente que quando vê o médico muito novinho fala, não, esse eu não quero. Exato. Então... É claro que às vezes é sem razão, mas... Exato. Não, E no mundo corporativo a gente tem aí uma discussão imensa sobre idadismo. Exato. Tem muito preconceito também, mas também tem, é importante frisar, todas as habilidades elas vão passando, sim. Principalmente agora com a inteligência artificial e tantas outras novidades, por isso tem que buscar outras coisas também, mas é natural. Mas a medicina seguramente, o cabelo branco causa o melhor impacto. Exato, né? Ajuda. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta pessoal, doutor César. O que você faz para diminuir seu estresse emocional? Que hobbies você curte? O que é que... Você tem que sair da sua rotina também. Aliás, se tem uma rotina pesada, com certeza é a sua, da sua carreira. O que é que você faz? Você deu muito conselho aqui. O que é que você... Eu confesso aqui que eu gostaria de fazer mais. O tempo não me permite muitas vezes, mas eu gosto de correr, gosto de andar de bicicleta, gosto de jogar um futebolzinho, hoje menos, porque você depende de mais gente, uma logística mais diferente. E curtir um futebol, acho que isso dá para descarregar as energias aí. Mas aí eu até agora vou tomar a liberdade de revelar que você é palmeirense. Eu não sou palmeirense, aliás, eu não sou tão ligado assim em futebol, mas você está vivendo um momento de baixo estresse. Os palmeirenses estão no momento positivo. Eu já sofri muito, mas hoje está mais fácil. Está dando uma folga pro coração. Isso está ajudando. Isso aí. Para concluir, para o nosso público, a gente falou de muito. Tem mais alguma mensagem para
Que as pessoas vivam melhor? Sabe o que eu acho? É o seguinte, Leonel, a gente vê no hospital, principalmente, não em consultório, mas principalmente em hospital, as pessoas, quando tem infarto, tem aquele momento de reflexão, de passar o filme, é o momento que a doença parou a pessoa, né? Então a gente escuta muito que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vou mudar, etc. Então o conselho que talvez eu pudesse passar aqui é não espere acontecer para mudar. Mude antes. Perfeito. A gente não passa a vida a limpo, a vida é aquela que a gente está levando e a gente tem que mudar antes de ter os problemas. Muitíssimo obrigado. Primeiro, eu quero registrar meu agradecimento, que eu sei a sua vida, como é dura, pesada, tempo, está cheio de paciente esperando enquanto você está aqui, mas também é muito bom ter você aqui, porque muita gente vai ver essa mensagem e com certeza Eu a gente vai agradeço a oportunidade, agradeço as palavras, o espaço e espero ter colaborado para despertar essa questão nas pessoas e elas repensarem suas vidas e a qualidade de vida e a vida que levam. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o Dr. César Jardim. O Dr. César Jardim é uma pessoa de bem, é um profissional exemplar, é gente maravilhosa e veio aqui para nos ajudar a mostrar como a vida é leve e que humanamente é possível. Portanto, vamos fazer a nossa parte, Dr. César. Muito obrigado de novo.